professor emérito da UFRJ. Currículo um pouquinho extenso, vai ser bem resumido aqui. Ele tem o título de Fellow da American Physical Society, da Optical Society of America, that was, Prêmio Max Born da Optical Society of America, que é a distinção mais importante, Prêmio Nacional de Ciência e Tecnologia, Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, pesquisador emérito do CBPF, coordenador científico da Coordenação de Programas de Estudos Avançados da UFRJ, criador e coordenador científico do Laboratório de Pinças Ópticas da UFRJ, e coordenador do Programa de Kits Científicos Aventuras na Ciência. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar de volta aqui, e eu vou falar sobre mecanobiologia com pinças ópticas. O primeiro físico a usar mecanobiologia, que tem a ver com o efeito de forças mecânicas sobre sistemas biológicos, provavelmente foi Galileu, que nos seus diálogos sobre duas ciências novas estudou efeitos de escala sobre o peso e a sustentação de animais. Por que é que o elefante tem uma pata tão grossa e outros animais têm bem mais fina? Observando que o peso é proporcional ao volume, cresce com o cubo das dimensões, ao passo que a área de sustentação cresce com o quadrado, então isso explicaria essas diferenças de sustentação. Muito bem. Então, isso quanto à mecanobiologia. Agora, as pinças ópticas, elas foram inventadas por Arthur Ashkin nos laboratórios da Bell, e eu não vou ter que falar muito sobre elas, porque vários outros aqui já falaram sobre a invenção das pinças, mas o Ashkin realmente é o pai de várias das técnicas fundamentais com pinças ópticas, e isso aqui é uma espécie de bíblia sobre as pinças que ele compilou. E o que é importante, então, é que nas aplicações biológicas, a objetiva do microscópio é usada para focalizar o feixe de laser com grande abertura óptica, para que ele seja fortemente focalizado, e aí as forças de gradiente é que são utilizadas para capturar objetos neutros. No caso de aplicação biológica, não se quer produzir dano sobre o objeto, então se usa laser infravermelho, que a água tem uma janela de transparência nessa região, e com isso, como a célula é principalmente construída de água, não causa dano e pode-se fazer manipulações em vivo, o que produziu uma revolução na biologia celular. O que se faz é que a pinça permite o que o físico gostaria, que é fazer medições quantitativas, e para isso a gente utiliza microesferas transparentes de vidro, sílica, que são capturadas pelo feixe e usadas como transdutores de força para puxar, exercer força sobre objetos biológicos. Então, produzem pequenos deslocamentos do equilíbrio, e aí elas operam como se fossem forças de mola, e tipicamente para aplicações biológicas se produzem forças da ordem de piconewtons até talvez centenas de piconewtons, que são as forças típicas na região de biologia celular. Mas para a aplicação quantitativa é preciso calibrar a constante de mola da pinça. E eu entrei nesse domínio quando o Ashkin, que estava trabalhando com levitação de microesferas por laser
e produção e detecção de ressonâncias de Mi extremamente estreitas, me consultou sobre como calcular com grande precisão essas ressonâncias. E foi aí que eu realmente tomei conhecimento da existência das pinças. Bem, então, o nosso trabalho de quase 15 anos, que foi muito importante para o nosso laboratório, foi fazer uma calibração absoluta das pinças que ninguém tinha feito, e para isso é fundamental entender a física básica das pinças, como elas funcionam, essencialmente poder calcular a força exercida por um feixe de laser altamente focalizado sobre uma microesfera transparente. E nós começamos em 2000, um trabalho conjunto com o Paulo Américo Maia Neto, em que nós calculamos a força axial exercida pela pinça. Então, como ela está puxando um objeto, por exemplo, para cima, como é que se calcula a força? Bom, os ingredientes que entram na teoria são essencialmente três. Um é como representar corretamente um feixe de luz laser altamente focalizado. E para isso, o ponto de partida foi um trabalho muito famoso do Debye, de 1909, em que ele representou um feixe ainda numa representação escalar, focalizado, com uma superposição de ondas planas em todas as direções, contidas dentro de um certo ângulo sólido ômega. Isso foi estendido ao caso eletromagnético, num trabalho muito importante também de Richards e Wolf, em 1959, que é básico para todas as aplicações de focalização da luz em ótica. Então, a representação de um feixe de luz altamente focalizado é como essa expansão em ondas planas eletromagnética, onde aqui há um fator que representa a condição do seno de Abbe, e esse é um dos ingredientes. Bom, uma vez que você tem essas ondas planas incidindo sobre uma microesfera transparente, o que acontece com elas? Elas são espalhadas, e aí outra teoria da mesma época, que é devida a Mie, aliás, antes dele, Ludwig Lorentz também, é do espalhamento de ondas planas por uma microesfera, e esse é um modelo que realmente a gente consegue manipular e calcular as coisas com uma precisão altíssima, comparável apenas à da eletrodinâmica quântica. E o que se procura, então, para calibrar, é uma representação da constante de Mola adimensional, que é o que se chama o fator de eficiência, que é a força eletromagnética devida ao feixe, dividido essencialmente por algo que é a pressão de radiação sobre uma placa plana. Bem, então, vamos ver como é que isso foi feito. Aplicando exatamente essa teoria, nós obtivemos um resultado interessante já aqui, que é para o fator de eficiência exatamente no foco, na origem, e para comprimentos de onda suficientemente elevados, que é uma aproximação assintótica, mostrando o que foi a primeira vez na teoria de pinças que se viu isso, que realmente existem nessa situação oscilações, ou seja, é um efeito de ótica ondulatória. O próprio Ashkin tinha feito um tratamento de ótica geométrica, onde naturalmente esses efeitos não aparecem.
Essas oscilações têm uma explicação muito simples. Elas são devidas a interferências tipo Fabry-Perot, dessas ondas componentes do feixe, entre as duas extremidades da esfera, de cima e de baixo, digamos, mas também levando em conta esse leque de direções que interfere. Então, se a gente calcula por esse método, sim, essas oscilações que foram preditas nesse caso são muito difíceis de detectar porque elas são extremamente, numa escala muito, muito pequena, mas as oscilações equivalentes foram observadas com gotículas de água em 2008 e concordam muito bem com esse modelo. Bem, mas o que interessa é a constante de mola. Essa constante de mola axial, se a gente está puxando na direção do eixo do feixe, e na época que a gente fez a teoria, existiam muito poucas medidas, havia acho que só 4 pontos experimentais para comparar, mas um ponto muito importante é o seguinte: para pequenos valores do parâmetro de tamanho, comprimentos de onda muito maiores que o diâmetro, essencialmente você tem espalhamento Rayleigh e essa curva inicial de ascensão da constante de mola é essa região de Rayleigh. Por outro lado, para comprimentos de onda muito pequenos, para parâmetros de tamanho grandes, o que acontece é que, pela ótica geométrica e um argumento puramente dimensional, essa constante de mola tem que cair hiperbolicamente, como o inverso do parâmetro de tamanho. Só que isso em ótica geométrica. Então, a relação entre a teoria ondulatória e a ótica geométrica é muito sutil, porque tem a ver com a resolução do detetor. O que acontece é que a média sobre essas oscilações deve reproduzir essa queda hiperbólica, o que acontece nessa teoria. E não acontecia numa teoria anterior, por exemplo, que foi publicada na Physical Review Letters, pouco antes da gente submeter o nosso artigo, e que dava um resultado incompatível com isso, dava um decaimento gaussiano. Esse modelo devido a um grupo de físicos israelenses bastante conhecido, e quando nós submetemos o artigo à Physical Review Letters, ele foi rejeitado e foi argumentado pelos referis que a teoria correta seria essa teoria desse grupo, publicada pouco antes na revista. Bem, então, nós apelamos para todos os canais que a Physical Review Letters oferece, inclusive no final você pode pedir que um parecerista assine um parecer, e um físico bastante conhecido assinou o parecer rejeitando e argumentando que essa teoria anterior é que era correta. Então eu queria usar esse exemplo para todos os jovens que estão aqui, que podem ficar assustados se submetem um artigo a Physical Review Letters e ele é rejeitado, e eu quero dar um exemplo mostrando um parecer que deve ser o parecer favorável mais negativo da história. Eu vou traduzir aqui o parecer. Eu procurei ver nas fracas elucubrações deste autor, sem sucesso, qualquer sinal de engenho, capacidade ou conhecimento que possa compensar a sua óbvia deficiência no poder de raciocinar solidamente ou uma investigação calma e cuidadosa. Este manuscrito não descobre nenhuma verdade nova, não reconcilia nenhuma contradições, não explica nenhum fato anômalo, não sugere nenhum experimento novo e não leva nenhuma investigação nova. Como ele não contém nada
que mereça o nome, seja de experimento ou de descoberta, e de fato não tem qualquer espécie de mérito, deve certamente ser aceito pela sua proceedings para se juntar à quantidade enorme de trabalhos sem qualquer mérito que estão sendo publicados pela sua revista mensalmente. Esse é o autor, que era um Lord Chancellor. E qual era a revista? A revista era Philosophical Transactions da Royal Society de Londres. E qual era o artigo? O artigo era o artigo de Thomas Young sobre o experimento da dupla fenda e da teoria das interferências, que frequentemente tem sido considerado o experimento mais bonito de todos os tempos. Então, jovens, isso que sirva de exemplo para vocês, não se assustem com os pareceres negativos da Physical Review Letters. Bem, nós submetemos a Europhysics Letters, onde ele foi aceito imediatamente, e aí, pouco tempo depois, nós propusemos uma teoria, a extensão para a constante de força transversal, que é a que interessa. Em geral, você puxa não axialmente, mas lateralmente o objeto biológico. Bom, e aí nós pudemos achar uma curva de constante elástica em função do parâmetro de tamanho, parecida com aquela outra, também tem um pico, oscilações, a média cai como deve cair, mas as poucas, também só havia 4 pontos experimentais na ocasião, e pareciam indicar que o pico estava defasado, não era correto, o que nos levou a finalmente entender a razão disso. E a razão é que existe uma coisa chamada aberração esférica de interface. É que nos experimentos com pinça óptica, essa microesfera está dentro de uma câmara com água, onde tem o objeto que vai ser pinçado, e isso está ligado à objetiva de um microscópio geral invertido, e existe uma transição aqui entre vidro e água, na qual ocorre essa aberração de interface. Essa interface vai desfocar o foco inicial, porque diferentes ângulos são focalizados em pontos diferentes ao longo dessa região. Então, isso significa que essa constante elástica deve decrescer à medida que essa microesfera e o objeto que está sendo capturado ficam mais acima do que, em geral, é a lamínula do microscópio. Bom, isso pode ser consertado facilmente, porque é uma nova diferença de fase que a gente pode inserir dentro da teoria, e aí nós chamamos essa teoria MDSA. M de Mi, D de Debye, SA, Spherical Aberration, e a ideia é que, com parâmetros todos experimentais, sem qualquer ajuste, deveria dar acordo com a experiência. Isso foi testado extensamente por 2 laboratórios independentemente, o nosso laboratório de pinças ópticas na UFRJ e o laboratório do professor Oscar Nassif de Mesquita, na Federal de Minas Gerais, com equipamentos muito diferentes, condições muito diferentes. Eu não vou entrar nos detalhes, mas o que aconteceu foi que, por exemplo, considerando o nosso laboratório, havia um acordo bastante bom, exceto na região do pico, em que os resultados experimentais eram bem menores, estavam bem abaixo dos resultados teóricos. E isso para tamanhos da microesfera inferiores, digamos, ao semicomprimento de onda, mas é essa região que é a mais usada nos experimentos, porque é a que tem a máxima constante de força. Mas a gente conseguiu explicar toda uma série de outras
de outros resultados, inclusive a possibilidade de haver equilíbrios múltiplos. Eu não vou entrar nesse detalhe. Muito bem. Aí, o que é que estava faltando? Isso foi a etapa final, os 2 anos, entre 2012 e 2014, e, como diz fora da Physical Review Letters, o artigo foi publicado na Physical Review A com recomendação do editor. O que estava faltando é que existem outras aberrações ópticas do sistema óptico usado, e estudando todas elas, descobrimos que a mais importante é o astigmatismo. Então, o astigmatismo é responsável por aquela discrepância de um fator 4, que a gente tinha encontrado na região do pico, e aqui está agora a teoria MDSA+, o mais é para acrescentar as aberrações do sistema óptico, com pontos experimentais, inclusive não tem um aqui que não está tão visível, mas todos estão sem qualquer ajuste, concordando dentro do erro, da barra de erro com a curva teórica. Então, isso também permitiu observar outros efeitos que não eram conhecidos, como, por exemplo, o fato de que, em função da altura relativa à lamínula no microscópio, existe uma região onde a captura também não é estável, existe uma espécie de equilíbrio indiferente que não era conhecido. Bem, não vou entrar nos detalhes, mas então, quais foram as implicações dessa calibração absoluta? Bom, em primeiro lugar, a gente pode dizer que agora entende a física da pinça óptica a partir de primeiros princípios. Segundo, existem casos em que a calibração indireta, que frequentemente se usa, é difícil, e aqui pode ser usada a calibração absoluta. Ela permite predizer quando é que a captura é estável e pode estender o domínio de aplicação compensando essas aberrações. Então, estende também muito o domínio de aplicabilidade desse instrumento, que se acreditava que era da ordem de 1 piconewton a dezenas, algumas dezenas de piconewton. Na realidade, estende desde femtonewtons a nanonewtons, inclusive superpondo com o microscópio de força atômica. Então, o instrumento é muito mais versátil do que se imaginava. E nós estamos aplicando isso no laboratório para medir forças de Casimir, como puderam ouvir na palestra do Luiz Pires antes do almoço. Bem, agora vamos à aplicação à célula. Então, uma célula eucariótica, que é uma célula com núcleo, é o que se poderia chamar átomo de hidrogênio da biologia, porque é o sistema biológico mais simples que existe, né? Mas será que é simples mesmo? Olha aqui um pouco da estrutura interna da célula aqui representada. Bom, o Francis Crick, o primeiro trabalho publicado dele, ainda como físico, empregado como físico, é um trabalho, infelizmente, pouco conhecido, mas muito importante, porque foi precursor do que seriam pinças magnéticas. E ele estudou a célula, esse trabalho de Crick e Hughes, em 49, antes da dupla hélice, e depois desse artigo bastante extenso, a conclusão foi a seguinte: se eu fosse obrigado a sugerir um modelo da célula, eu proporia a cesta de costura da mamãe, que é um montão de botões, de alfinetes, de fios, de todos os tamanhos e formas, que estão sendo todos sacudidos aí dentro. É uma descrição muito boa e
mais adiante eu vou voltar a comentá-la. Muito bem. Agora vamos à mecanobiologia. Então, muito depois de Galileu, se descobriu que realmente forças mecânicas têm um papel muito importante no controle da forma da célula, dos movimentos da célula, sua migração, na divisão celular e na diferenciação celular, em todos os aspectos da vida da célula. Por exemplo, na morfogênese, que é como um tecido cresce e se desenvolve, as forças mecânicas exercidas durante esse processo são muito importantes. Isso não era conhecido e foi descoberto recentemente. Então, a maneira mais tradicional em laboratórios de pinças ópticas de estudar a mecanobiologia é a extração do que se chama amarras de membrana. Amarra no mesmo sentido que é uma amarra de um cachorro, quer dizer, como ele é preso na coleira e a gente usa para puxar. Então, da mesma maneira, a ideia é que se a gente tem uma célula que está sobre uma lamínula, tipicamente, e tem uma microesfera capturada pelo feixe da pinça óptica, como representado aqui, a gente então pode puxar a microesfera que está agarrada na célula, na parede da célula, e com isso extrair o que seria a tal amarra de cachorro, né? Um tubo cilíndrico muito fino da célula. E nós estudamos esse processo no laboratório, em particular nesse artigo de 2011. Aqui eu vou ver se eu consigo colocar isso no meu vídeo. Vocês possam... vídeos aparentemente não são muito fáceis de mostrar, ele não está querendo. Espera aí, ok. Olha, aqui vocês veem puxando a amarra. Bom, ele esticou um pedacinho, mas na realidade vocês vão ver a imagem que ele vai esticando. Isso aqui é a parede, a membrana celular, e a gente vai puxando e acaba saindo esse nanotubo. E eu vou falar então sobre como isso dá informações sobre a elasticidade da membrana da célula, que tem um papel muito importante. Em particular, a tensão superficial da membrana. E aqui está uma representação da estrutura típica da membrana celular. Aqui é uma chamada bicamada lipídica, formada dessas moléculas que são fosfolipídios e que são anfifílicas. Elas têm uma extremidade que gosta de ficar em contato com a água e a outra que repele. Então, elas formam essa dupla camada, escondendo a parte que repele água e deixando a parte que gosta da água em contato com o meio aquoso. E há toda uma porção de proteínas que ficam na membrana. Várias delas atravessam e ligam a parte externa com a parte interna da célula. E há toda uma série de outras moléculas, em particular colesterol, carboidratos, açúcares aqui que se projetam para fora, que têm papéis importantes também. Então, outra coisa importante é que existe uma camada do que se chama o citoesqueleto, logo abaixo da membrana. O que é o citoesqueleto? Ele é o esqueleto da célula, formado de vários tipos de fibras, que são filamentos de actina, por exemplo, são biopolímeros. Tubulina é outra. Chamados filamentos intermediários, toda uma série de filamentos. Isso dá uma espécie de arcabouço que tem várias funções. Uma delas é servir como um sistema de transporte interno, uma rede de metrô, se vocês quiserem, e
também dá um arcabouço mecânico de sustentação para a parede celular. Então, entre muitas outras, são propriedades. E a interação entre a membrana e o citoesqueleto é muito importante e é um dos objetivos do nosso laboratório, estudar essa interação. Muito bem. Além da tensão superficial, uma outra propriedade da membrana que é muito importante, que é o que se chama a rigidez de flexão ou de curvatura. A ideia é uma generalização da curvatura de uma barra. Se a gente exerce um torque sobre uma barra, ela se encurva e o raio de curvatura, ou a curvatura que é o inverso do raio, está associado com uma energia análoga à energia elástica da lei de Hooke e que tem o análogo da constante de Hooke é esse kappa, que é a tal rigidez de curvatura. Bom, se eu tenho uma superfície em vez de uma barra que é essencialmente unidimensional, o que interessa é a curvatura média, aí são dois raios de curvatura tipicamente de uma superfície e é a média aritmética das duas, que é a curvatura média. De novo, a energia potencial associada é estendida a toda a área da membrana. Muito bem. Então, uma teoria muito importante devido a Helfrich e Kahneman mostra que a energia livre associada com a membrana é a soma de energia da tensão superficial mais essa energia associada à curvatura. Então, a energia livre total, se a gente está puxando e exercendo uma força sobre a membrana, é esta e mais a energia associada com o quanto a gente conseguiu esticar desse nanotubo pela força aplicada. Então, a gente pode calcular os valores de equilíbrio, simplesmente minimizando essa energia livre, e com isso resulta que, se a gente mede a força aplicada e o raio do nanotubo formado, pode calcular esses dois parâmetros fundamentais da elasticidade da membrana, que são a tensão superficial e a rigidez de curvatura. Isso é a base de todo esse tratamento. Bem, então, a gente pode pegar uma determinada célula, como nós fizemos nesse artigo, e medir qual é o comprimento do nanotubo formado em função da força aplicada. E resulta que existe uma região em que vai aumentando o comprimento que se puxa em função da força, e note que aqui a gente já tem forças de centenas de piconewton, até um ponto onde, de repente, há uma transição de fase geométrica e essa força cai para um valor que se mantém praticamente constante à medida que a gente puxa depois disso. Quer dizer, aqui a gente está puxando sem qualquer gasto de energia extra, e a razão disso é que a membrana da célula tem um reservatório. É muito importante para a célula manter a sua área, então ela tem invaginações que contêm membrana extra para poder ser puxada e manter o volume da célula. E quando a gente está nessa região, tem a força de equilíbrio, é isso que está acontecendo. Mas o que é que produz essa queda? Então, a explicação, na realidade, que foi dada por um artigo que está citado aqui,
é que o contato entre a microesfera e a célula, na realidade, é toda uma área circular, com um certo raio, que aqui é chamado RP, e quando a gente puxa, está formando uma superfície mais ou menos como esta. Isso está ligado ao que se chama uma catenoide, uma superfície que aparece, por exemplo, em experimento com bolhas de sabão. E o que acontece, então, é que a gente consegue esticar até um máximo, que é a força máxima que a tensão superficial consegue aguentar e que está ligada diretamente ao raio desta área circular. Então, dá para explicar esta parte da curva dessa maneira. Muito bem. Bom, então, nesse trabalho do Biophysical Journal, nós extraímos amarras de células chamadas fibroblastos e descobrimos várias coisas que contradiziam a literatura anterior. Uma delas era que essas amarras se acreditava que eram ocas, que não continham, era membrana pura. E na realidade nós vimos que elas contêm actina dentro delas e outra coisa é que as medidas que tinham sido feitas davam resultados muito diferentes dos nossos, em particular não levando em conta essa força extra e a presença da actina dentro da membrana. Bom, não tenho tempo de entrar em muitos detalhes, mas foi muito importante que a gente pôde medir o raio dessas amarras, que é tão pequeno que não dá para ser visto no microscópio com luz visível. A gente vê isso no microscópio eletrônico e aí também se vê que essa região de contato entre a microesfera e a célula tem uma certa abertura angular que também é importante levar em conta. Bom, então, nós pudemos avançar bastante na teoria dessas amarras de membrana, em particular demonstrando que aquele efeito de barreira que está ligado com essa região de contato circular concorda muito bem com as nossas medidas. Para isso foi muito importante ter feito a calibração absoluta. Bom, aí nós resolvemos investigar um pouco mais se essas constantes elásticas das membranas não teriam uma relação com as funções desempenhadas pelas células. Isso baseado na ideia da qual falei na minha palestra anterior aqui, de que tudo em biologia só faz sentido à luz da evolução. Então, do ponto de vista de evolução, a gente esperaria que as funções que as células desempenham podem estar relacionadas com essas constantes elásticas das membranas. E nós testamos isso para todos os tipos de célula que existem no sistema nervoso central, que são neurônios e outros tipos de células representadas aqui, por exemplo, isso chama um oligodendrócito, e em particular também células chamadas microglia, que a gente vai ver que foram importantes também. Com isso, nós conseguimos medir essas constantes elásticas para todos esses tipos de célula e nós descobrimos que realmente existe uma correlação entre a função que a célula desempenha e as suas constantes elásticas de membrana citoesqueleto. Em particular, essas células chamadas microglia, elas têm uma função importante, particularmente no cérebro, que é de fagocitose. Elas fazem o mesmo que fagocitos na circulação sanguínea fazem, que é
eliminar invasores, que são engolidos e digeridos e depois eliminados. Então, para isso, o que a gente viu, e é muito parecido o papel de fagocitos do sangue e microglias do cérebro, é que quando eles se preparam para essa função de fagocitar, alteram fundamentalmente a rigidez de curvatura, ela sofre uma queda que é de um fator aqui da ordem de 3, e isso é exatamente o que facilita se encurvarem para fagocitar um objeto invasor. Então, existem correlações entre essas constantes elásticas e as funções que as células desempenham. Bem, então, aqui está alguns exemplos dessa semelhança entre as microglias do cérebro e os macrófagos da circulação sanguínea. Então, a conclusão é que realmente existe uma conexão entre a elasticidade e a função desempenhada pela célula, ok? Bom, agora eu quero falar um pouco mais sobre a parte de dinâmica, muito rapidamente. Isso tudo tem a ver com medidas estáticas, mas um outro tipo de estudo da elasticidade é o da reologia, que é como que a resposta elástica varia com a frequência se a gente faz, por exemplo, que é o que nós fizemos, a platina do microscópio oscilar com uma certa frequência, exerce uma força oscilante sobre a célula em função da frequência. Então, a resposta em função da frequência é dada por esta função complexa, G, tem uma parte real e uma parte imaginária. A parte real chama-se o módulo elástico, e a parte imaginária, como frequentemente acontece, por exemplo, com condutividade, está associada a atrito e perdas. Bom, como é que a gente pode interpretar os resultados? Então, aqui, de novo, vem a ideia do Crick. A célula é um sistema extremamente complexo. E o que a gente observa é que a resposta da célula depende da escala de tempo em que a gente observa, em particular, depende da frequência que a gente está aplicando, em diferentes intervalos tem respostas diferentes, e modelos para explicar isso é como querer explicar o que acontece nesse sistema da caixinha de costura da vovó. Em diferentes regiões de frequência, há diferentes modelos que se aplicam. E a analogia que eu achei mais próxima disso é uma lenda hindu que tem 6 cegos tentando ver o que é um elefante. Então tem um que está tocando na pata e diz, não, isso é uma árvore. O outro está tocando aqui na coraça e diz, não, é uma parede. O outro está tocando na presa e diz, não, é uma lança. O outro está tocando na cauda e diz, não, é uma corda. E o outro está na orelha e diz, não, é um leque. Então, cada um está vendo um aspecto do elefante, mas não vê o elefante inteiro. E a mesma coisa para a célula. Em cada domínio de frequência, partes dessa estrutura complexa respondem de maneira diferente. Então, essa reologia explora partes diferentes da estrutura da célula conforme o modelo. A região que nós exploramos é a região de frequências até 30 Hz, em que a célula tem resposta linear, é o caso mais simples, mas, muito surpreendentemente, tem uma resposta universal, uma lei de escala com a frequência universal, o que tinha sido descoberto bem antes do nosso trabalho.
E essa lei de frequência está mostrada aqui. Então, como toda lei de escala tem parâmetros de escala, que são medidos numa frequência padrão, e essa resposta viscosa associada com esse G duas linhas é bem diferente da viscosidade newtoniana de atrito, que é independente da frequência e é muito pequena nessa região de frequências. Então, o expoente dessa lei de escala depende do tipo celular e tipicamente é fractal entre 1/10 e 3/10. E se a gente usa como parâmetro de escala a frequência de 1 Hz, esse G0 é muito próximo do módulo de Young elástico da célula. Okay? Bom, isso é muito parecido com o comportamento de materiais chamados soft glassy materials, é difícil traduzir, materiais vítreos moles ou macios, que são uma coleção de materiais muito diversa, tais como espumas, colóides, tintas de pintor de parede, etc. E até hoje ninguém sabe realmente entender e explicar a origem dessas leis de escala, nesse caso dos materiais soft glassy materials. Parece ter algo que ver com desordem estrutural, o fato de que tem toda essa coleção de diferentes objetos dentro da célula, e metaestabilidade. Eles interagem uns com os outros, existe uma espécie de paisagem de poços de potencial em que, temporariamente, a célula pode se encontrar num deles e fazer transições para outros, dependendo dessa atividade interna. Então, esse parâmetro gama se chama também, às vezes, temperatura efetiva. Bom, nós medimos esse G entre frequências de 1 a 35 Hz para 3 tipos de células diferentes, usando uma técnica muito cuidadosa, em que efeitos de geometria, como até que ponto a microesfera está enterrada na célula, e também o efeito do substrato, que a gente sabe hoje que é muito importante. O resultado concorda muito bem com esse modelo Soft Glass Rheology, e para 3 tipos diferentes de célula estão aqui os nossos resultados. Acima disso, há efeitos não lineares e modelos diferentes que têm sido propostos para explicá-los. Bom, finalmente, o último tópico que eu vou tratar em mecanobiologia é da comunicação à distância entre células, em particular que se chamam nanotubos de tunelamento, que foram primeiro chamados a atenção na literatura muito recentemente, em 2004, descobriu-se que em uma preparação com células, vamos ver logo um exemplo, elas podem estar ligadas umas às outras por amarras, novamente esses nanotubos cilíndricos muito finos, observados em vários tipos celulares nesse trabalho de 2004. Eles contêm actina e têm diâmetros muito finos, tipicamente de 50 a um par de centenas de nanômetros. Eles não são observáveis facilmente em microscópio visível, é muito mais fácil em microscópio eletrônico, mas eles espalham a luz e são vistos dessa maneira também em luz visível. Então, no nosso laboratório, a primeira observação que nós fizemos foi numa preparação de células tumorais humanas, e também aqui eu não sei se vou conseguir fazer o filme funcionar. Vamos ver. Aqui dá uma ideia. Quando a gente deposita as células na preparação, elas aparecem como se fossem esféricas.
Bom, não dá, o filme não está andando muito bem, mas deu para verificar, porque elas depois se espraiam sobre a lamínula e dá para ver que elas estão muito vivas e ativas, porque elas se dividem. Mas depois de 24 horas, o que nós vimos está aqui, as células se comunicam umas com as outras através desses nanotubos. TNT é Tunneling Nanotube, nanotubo de tunelamento, e tem esse nome porque eles transmitem moléculas por dentro e sinais de vários tipos que a gente vai ver. Bom, como se dizia que esses nanotubos são muito frágeis, nós experimentamos puxá-los com a pinça óptica para ver se rompíamos. Eu não sei se ainda vou conseguir. Ah, ok. Aqui nós estamos puxando o nanotubo e notem o que vai acontecer. Está esticando, esticando, de repente, olha o que aconteceu. Esse nanotubo se bifurcou em dois a partir deste ponto aqui. Isso é uma lição para um físico que pensa que está lidando com material inerte. Não. A célula é um material vivo, ela reage e não gosta que puxem. É como puxar o cabelo da pessoa, pode não gostar, né? E ela reage, faz essa bifurcação que nós estudamos. Em particular, nos permitiu medir essas duas constantes elásticas desses nanotubos pela primeira vez. Os valores estão aqui. Bem, então, valores numéricos dessa curva. Aqui é interessante que, em lugar daquela queda brusca, a queda é muito pequena. E a razão disso é que aí, como o nanotubo é muito fino, o contato da microesfera com ele é praticamente pontiforme. E para o contato pontiforme, a teoria predizia que essa queda de um fator de 15%, e é exatamente o que a gente observou. Bem, ok. Agora, alguns resultados de outros laboratórios sobre os nanotubos, em particular, este que é muito impressionante, é o seguinte: ele usa células do sistema imunológico, que se chamam células dendríticas, que são muito importantes porque são as precursoras da reação imunológica. Quando um antígeno é detectado, a primeira sinalização vem das células dendríticas. E aqui foi produzido esse efeito de uma perturbação numa das células. Vamos ver se eu consigo mostrar o que acontece. Ok, o que vocês vão ver é, isso por fluorescência, sinais de cálcio se propagam a todas as células vizinhas. O cálcio, íons de cálcio são um típico sinalizador entre células. E esta célula, se vocês observarem com cuidado, o que aconteceu aqui? Deixa eu voltar. O que acontece é que ela vai se deslocando em relação a outra célula vizinha, exatamente como acontece no sistema imune. Ela vai sinalizar a invasão por um antígeno. Ok? Então, como é que elas se comunicam, esses fluxos de cálcio? Através desses nanotubos. Então, isso foi a primeira demonstração em biologia celular de que células que não pertencem ao sistema nervoso podem se comunicar a longas distâncias umas com as outras através dessa rede de nanotubos. Bem, depois disso, se descobriu que
nanotubos são utilizados também por agentes infecciosos de vários tipos, nós já vamos ver vários, para transmitir patogenias entre células. Por exemplo, o vírus de vários tipos, em particular o vírus da AIDS, pode se propagar muito mais rapidamente entre células vizinhas através desses nanotubos, e eu espero que aqui também funcione a animação. Aqui vocês estão começando a ver, vai aparecendo conexões entre as diferentes células e os vírus vão se transmitindo entre elas através dos nanotubos, o que eles fazem surfando sobre a superfície, não é por dentro do nanotubo, não. Isso acontece também com os famosos prions, que são a causa do mal da vaca louca e que se propagam, por exemplo, nesse caso, do intestino até o cérebro, também fazem isso utilizando esses nanotubos. Então, aqui há um exemplo e vocês podem ver esses prions que estão aqui nessa massa, se viajam através de um nanotubo, penetram numa célula que pode ser um neurônio do cérebro, através do nanotubo. Então, isso significa, assim, uma outra observação importante, todos esses experimentos são feitos in vitro, mas se demonstrou, em mais de um caso, que esses TNTs, os nanotubos, existem também em vivo, isso na drosófila, e também foi observado no caso de inflamações na retina do olho, porque a retina, sendo transparente, permite observar externamente o que está acontecendo, e então, com a infecção, há nanotubos que transmitem a infecção entre células vizinhas, distantes, desculpe. Então, esses TNTs são, embora recém-descobertos, um sistema muito antigo que deve existir desde a origem das células, que elas usam para se comunicar umas com as outras à distância, uma surpresa muito grande, e tanto bactérias como vírus, inclusive vai ver como prions, fazem uso desses nanotubos para infectar células à distância, portanto, eles devem ter uma origem muito antiga na evolução, possivelmente desde o início da existência de células. Também parecem participar da propagação de células tumorais através deles. Ok? Bom, então, eu só quero terminar com agradecimentos à equipe do Laboratório de Pinças Óticas, que tem aqui o Marcos Farina, físico e microscopista, a Yarene Ayala, mexicana, que também já trabalhou aqui na UFPE, está de volta ao México, o Rafael Dutra, que se doutorou conosco, Vivaldo Moura Neto, que faz biologia celular, Natan Bessa Viana, que foi formado na equipe da UFMG, e foi uma grande aquisição para o nosso laboratório, o Bruno Pontes, que esteve conosco desde a iniciação científica, já está de volta agora, depois de um pós-doutorado no exterior, e o Paulo Américo Maia Neto, muito importante na aplicação às forças de Casimir. O Dinei é um dos nossos alunos atuais e o outro que esteve aqui, falou pouco antes do almoço, é o Luiz Pires. Então, muito obrigado a todos.